Bem, agora vamos ver o procedimento de análise. Embora eu admita que ninguém aqui é masoquista, não nesse aspecto pelo menos, eu vou começar apresentando. Só um instantinho que eu estou com dificuldade aqui visual. Pronto, agora. Eu admito que ninguém aqui é masoquista de fazer na mão, mas eu vou apresentar rapidamente como é feito na mão também. Somente para linear simples. Não, corrigindo, isso é o turno da graduação. Para vocês, eu só vou apresentar no SAIS mesmo. Começando aquela parte inicial de levar o arquivo, tudo, é igualzinho a qualquer outro. Tá? Eu vou admitir que a gente já está com o arquivo no sistema. Que eu chamei muito imaginativamente de regressão linear. Uma sugestão para os nomes: quanto mais simples for, quanto mais fácil de lembrar o nome, melhor ele é. Tá? Então, como é que a gente faz a análise? Tarefas, modelos lineares, regressão linear. Aparece a tela, seleciona qual o arquivo, procedimento normal, e aparece essa parte de rolos, papéis. Variável dependente, clica no mais, aparece a lista de variáveis, no caso, produtividade. Variáveis contínuas, também conhecidas como X, clica no mais, seleciona, no caso, nitrogênio. Vejam que do lado direito da tela não está aparecendo código até agora. Por quê? Porque você ainda não definiu qual é o modelo que você quer avaliar. Certo? Esse procedimento para regressão linear é o mesmo para a regressão linear simples, para a regressão linear múltipla e para a regressão polinomial. Como você não definiu ainda qual o seu modelo, ele não tem condições de começar a escrever o código. Vai fazer isso na próxima tela. Quando você entra, você clicou em Model, aí aparece as variáveis que você selecionou na tela anterior, somente o N como variável explicatória, para você adicionar o modelo. Se você quiser fazer a polinomial, só é clicar embaixo no polinômio order equal n e dizer que você quer ordem 2, ou seja, quadrática, ordem 3, cúbica, ordem 4, regressão de quarto grau, e por aí vai. Selecionou como você quer o modelo, no nosso caso, nós queremos alinear simples, então só é adicionar o n, clica no OK, e agora começa o código a ser escrito. O que é que nós temos aqui? Proc, procedure. Certo? É a forma que o SAIS identifica no programa que a próxima palavra é qual o procedimento, qual o pacote que ele vai utilizar. O pacote reg, de regressão, de regression. Qual o arquivo de dados? Data, aulas, biblioteca aulas, arquivo regressão linear. Qual o nível de significância alfa? 0.05. Que gráficos de trabalho eu quero ver? Gráfico de resíduos,
gráfico de fit plot, ou seja, de como a reta explica o que está acontecendo, e os gráficos da relação entre valores observados e preditos. Qual o modelo? Como é que é a regressão que eu quero fazer? Produtividade em função de N. No modelo, a gente não inclui a variação do acaso, que é a parte que não é explicada pelo modelo. Tá ok até aqui, gente? Run, quit. Faça e pare. Toca no corredor. Ainda nas opções, eu quero o limite de confiança da estimativa. E o que raio é isso? Vocês concordam que a regressão vai calcular um A e o B, concordam? Esse A e B são calculados para a amostra, não é? Mas você está querendo falar da amostra ou da população? Daniel, tá... Amostra. Não. Quer falar da população. Usando a amostra como estimador da população. Se eu for naquela mesma população e pegar outra amostra, os valores vão ser iguais? Por que não, Júlio? Você balançou a cabeça dizendo que não. Por que não? Porque toda vez que você pega uma amostra diferente, você encontra um resultado diferente. Exatamente. Como os números vão ser diferentes, o A e o B vão ser diferentes também, não é? Ou seja, se eu fizer uma nova regressão com base em uma outra amostra da mesma população, eu vou ter A's e B's diferentes. Mas nós queremos falar sobre população. Então, o que é que a gente faz? Calcula o limite de confiança das estimativas. A na minha amostra foi tanto, na população vai estar em algum lugar entre tanto e quanto, levando em consideração a variabilidade e o grau de confiança que a gente quer ter. O B eu calculei em tanto, mas vai variar de isso a aquilo. Concordam? Com base na variabilidade dos dados, com base no tamanho da amostra. Se eu calcular a regressão com 50 pontos para cada X, a faixa de A e B na população vai ser menor do que se eu calcular com 4 pontos para cada X. Faz sentido? Certo? Se eu quiser acertar 95% das vezes, é uma faixa mais estreita do que se eu quiser acertar 99% das vezes. Se eu aceito e vou errar 5%, eu aperto a faixa em relação a 10% e alargo a faixa em relação a 1% de chance de erro. Essas coisas juntas vão definir o limite de confiança. Dados sujos, com muita variação devido ao acaso, a amostra representa pior a população e, portanto, precisa de uma faixa mais ampla em torno das estimativas de A e B para a população. Está fazendo sentido, gente? E com isso eu posso comparar A e B de diferentes amostras para ver se vem da mesma população ou não. Se uma outra amostra tem A e B dentro do limite de confiança da primeira, são populações provavelmente diferentes ou não? Repete, professor, por favor. Ou não? Vamos dizer que eu tenho duas amostras de resposta a nitrogênio. Uma amostra eu adubei com ureia. Na outra amostra, eu adubei com nitrato de amônio. Tá ok até aqui, Daniel? Se o A da ureia está no intervalo, se o B da ureia, ou seja, a resposta da cultura à ureia,
estiver no intervalo de confiança do B do nitrato de amônio. O cenário está claro? Eu tenho alguma confiança que a resposta ao nitrogênio na forma de ureia ou na forma de nitrato de amônio realmente é diferente? Não, ela se sobrepõe. Ela se sobrepõe. Então, embora os valores não estejam idênticos necessariamente, eu não tenho como afirmar que são realmente diferentes. É o mesmo conceito do intervalo de confiança da média. Só que agora para o A e para o B. Tá ok até aqui? A saída é essa aqui. Eu tenho 20 pontos, usei os 20 pontos, ou seja, não tinha nenhuma parcela perdida. E eu tenho a análise variância. Análise variância, eu estou comparando a variação devida ao modelo com a variação devida ao acaso. Teste F compara a variação do modelo com a variação do acaso. E nesse caso foi 881 vezes maior. O modelo causou, a regressão linear, causou 881 vezes mais variação do que o acaso. E isso só vai acontecer devido ao acaso menos do que 1 em 10.000 vezes. Esse é o teto inferior, é o piso do sais. O sais não diz número menor do que esse. Tá ok até aqui, gente? Então, esse modelo é altamente significativo. Concordam? A regressão linear está explicando muito bem o que acontece. No terceiro bloco de dados, eu tenho o R-square e o adjusted R-square. R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado. Como só tem um parâmetro, os dois ficam muito parecidos. 9,8 é 0,98 e 0,9789. À medida que eu fosse colocando mais parâmetros no modelo, a diferença entre o R quadrado e o R quadrado ajustado aumentava. Por isso que quando eu tenho comparando modelos com números diferentes de parâmetros, é importante olhar o ajustado. Lembra daquela conversa aí, que a gente teve um tempo atrás? Um tempo atrás, Lê, na primeira metade da aula? Entendeu agora de onde é que vem? Sim, professor. Terceiro bloco de informações está claro para todo mundo? Partindo para o quarto bloco de informações. Eu tenho as coisas que estão no modelo. O intercepto, A, e N, que é o B. Cada um deles com um grau de liberdade. E o valor, a estimativa para A e para B. Ou seja, na ausência de adubação, eu vou ter 40 unidades de alguma coisa. E para cada um N que eu coloque, para cada quilo de N que eu coloque, essa produtividade vai aumentar em cerca de 400, de 0,3987 unidades. Tranquilo até aqui? Todo mundo está vendo essas informações? O A foi estimado em 40,44, mas na população vai estar em algum lugar entre 37 e 44. Todo mundo está vendo isso? O B foi calculado em 0,4, mas na população vai estar entre 0,37 e 0,43. Também está claro? Se uma outra regressão tiver um B de 0,45,
É provável que venha dessa mesma população? Não. Ponto 45 está dentro do intervalo que a gente calculou para essa amostra? Então, provavelmente, esse material que teve uma regressão com ponto 45 para B é de uma amostra diferente dessa. Ou seja, é uma população diferente dessa. Está fazendo sentido agora? Posso seguir? Pode. Nesse caso, essa figura, evidentemente, não é uma figura que você fosse colocar num artigo científico, é o que eu chamo de figura de trabalho. Há algum padrão claro da variação do acaso em relação às previsões? Tem ou não tem? Tem uma curva crescente. Na verdade, não tem. Os pontos estão distribuídos mais ou menos homogeneamente para cada ponto. Quando a gente diz padrão, a gente estaria dizendo, por exemplo, se a dispersão aqui, esse trecho, ao invés de estar mais ou menos em cima da linha, tivesse abaixo ou acima, certo? Se os pontos estivessem aqui, significaria que, na verdade, embora fosse uma reta, estaria melhor representado por uma curva. Se é... Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou não? Eu não entendi porque você falou que não segue um padrão, né? Porque você consegue traçar uma outra linha que fique com os pontos mais parecidos. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer, Ítalo? Ainda não. Visualize esses 4 pontos aqui. Estão aqui em cima, na faixa do 100. Uhum. E esses 4 pontos do 100 estão na faixa de 110 aqui. A reta estaria explicando bem o que acontece? Ou seria melhor usar uma curva mais ou menos assim? Entendeu agora o que eu estou querendo dizer, Ítalo? Acho que sim, professor. O que a gente quer ver é se os pontos reais estão batendo mais ou menos com os pontos previstos. Não exatamente, porque tem variação do acaso. Mas se for olhar aqui, embaixo, no 40, tá com a variação do acaso tende a estar um pouco mais alto, os pontos reais estão um pouco acima, o desvio está tendendo para positivo. Os pontos reais acima da estimativa. Correto? 60, basicamente cravado. No 80 está um pouco para baixo. No 100 está um pouco para baixo. No 120 está um pouco para cima. Mas não tem um padrão que eu conseguisse passar uma reta melhor do que essa reta. Melhorou agora? Agora entendi. Certo?
da estimativa está com um padrão de comportamento que eu conseguisse ver um padrão diferente do que está acontecendo. Ou seja, é uma forma de usar os desvios para ver, olha, eu fiz o R2 deu arretado, mas talvez fosse mais arretado ainda se ao invés da linear eu fizesse outra curva. Lógico, quando a gente tem um R2 alto como esse foi, é pouco provável que isso aconteça. Porque ele já está explicando quase tudo. Então é pouco provável que tenha um modelo muito melhor. Mas se o R2 desse 0,8, 0,7, podia ser que fosse o melhor R2 possível, ou seja, os dados realmente estão sujos e a regressão não vai explicar bem o que está acontecendo, mas talvez tivesse um modelo melhor do que aquele que eu utilizei. Tranquilo até aqui? Vejam que tem 2 pontos aqui com cara de outlier. O gráfico do meio de cima. Tá? Lembra do que eu falei da distribuição normal? Que 95% dos pontos de uma população vão estar na faixa de média mais ou menos 2 desvios. Esses 2 desvios são essa linha. A linha de cima e a linha de baixo. Em torno do zero. Todo mundo está conseguindo ver isso? Então, esses pontos talvez não viessem da mesma população. Está fazendo sentido? Esse é o que a gente chama de outlier. E que a gente vai discutir melhor daqui a 2 aulas. Tranquilo, gente? O gráfico de baixo que eu circulei mostra a curva normal perfeita, a linha, e os pontos reais. Na forma dos quadrados, na forma das colunas. Ok até aqui? A forma geral das colunas, a distribuição das colunas, está mais ou menos parecida com a linha estimada, não está? Então, os dados estão com uma distribuição aproximadamente normal. Está fazendo sentido para ver isso? Lembre-se que a distribuição normal depende de grandes números, ou seja, de grandes números de números. Precisa de muito ponto. E a gente não tem muito ponto. Então, não dá para a gente querer que ficasse uma distribuição exatamente cravada no normal. O que a gente quer ver é, está perto que chega? Tá. Então, não preciso me incomodar dizendo com aquela premissa da normalidade do acaso. Dá para eu assumir como suficientemente normal para não ser bronca. Está fazendo sentido? A ideia desses gráficos são gráficos de trabalho, não são gráficos para você apresentar para ninguém. No máximo, o seu orientador. Viu, Gabriela? Gabriele. Tá? Mas servem para a gente dar uma olhada. Ó, vamos checar esses pontos aqui. No SAIS, lá na internet, se você colocar seu ponto, seu mouse em cima do ponto, vai aparecer qual é o número do ponto. Ou seja, qual é, na ordem de 1 a 20, quem ele é. E aí você pode ir no Excel, verificar que ponto é esse, verificar se você copiou errado, checar os dados originais, para verificar se aquele valor é aquele mesmo. Ok?
Esses gráficos são úteis para a gente ver. Os dados estão obedecendo o que eu disse que eles tinham que obedecer? Normalidade, homocedase, etc. e tal. É para isso que a gente olha esses gráficos. Tranquilo? E é por isso que eu disse que você só mostra para seu orientador. Não na banca, não para pré-banca, não para nada desse tipo. São gráficos para você usar enquanto está fazendo as contas. Alguma dúvida com relação a linear simples? Ficou bem claro. A simples ficou claro. A simples é simples, né? A simples é simples. Tá? Agora vamos para a não linear, que é simples também. Menos simples, mas é simples. Bem, primeiro é simples porque só tem um x. Então é simples por definição. Tá? Que o simples não é diferenciando de complexa. Não é simples versus complicado, é simples versus múltiplo. O Size on Demand não tem a opção de regressão não linear. Então, nós vamos ter que escrever os códigos. Certo? E para isso, copiar e colar é seu amigo. Tá? Só se lembre que você tem que copiar, colar e ajustar. Você tem que ajustar para colocar os nomes certos das variáveis. O melhor caminho a fazer é escrever o código, ou reaproveitar o código, para todos os modelos que sejam semelhantes ao que você quer. Você olha os dados, pode ser, é uma queda, é uma curva da composição. Então vai ter queda exponencial simples, queda exponencial dupla, hiperbólica, a família de gráficos de queda. Corre todos eles, um de cada vez. E seleciona pelo menor AICC ou pelo menor R2 ajustado. Ou seja, o modelo que melhor explica o que está acontecendo. Normalmente, nós temos muitas variáveis que a gente vai fazer. Cada variável é analisada separadamente. Uma a uma. E a gente faz o processo várias vezes. Ok até aqui? No SAIS, você abre uma janela de código em branco com F4. Abriu o F4 e abriu uma janela de código em branco. E o texto básico é esse aqui. Nesse caso, é queda exponencial simples. Tá? Sempre é bom, quando você vai fazer várias análises, uma atrás da outra, usar a função título. Title. Aspas, o nome que você quer dar. Pode ser, por exemplo, o filho da P de Mário mandou eu fazer isso. Title, aspas, filho da P de Mário mandou fazer isso. Fecha aspas, ponto e vírgula. A cada linha de comando, ele vai colocar lá, filho da P de Mário mandou fazer isso. Tá? Não vai adiantar muito esse título vocês colocarem por duas razões. Primeiro, você pode esquecer e me mandar o material com esse título. Tá? Segundo, como tudo fui eu que mandei fazer, o título não vai ser descritivo. Então é melhor usar um título mais descritivo. Exponencial simples, exponencial dupla e por aí vai. O código básico é esse. Proc, procedure, nlim, não linear. Arquivo de dados. Max iter é o número máximo de interações que eu quero que ele faça. Nesse caso, 10.000 vezes. Se em 10.000 rodadas não tiver estabilizado
a previsão, ele para. E diz, não estabilizou. Se quiser fazer 100 mil, 1 milhão, você coloca o número. Tá? Você gosta do freguês. Se em 10 mil não tiver estabilizado, tem alguma coisa muito errada com o modelo, provavelmente o modelo não descreve o que está acontecendo. Tá? Porque não consegue chegar no modelo que explique bem naquela característica. Estão entendendo o que eu quero dizer? Aí vem a linha PARMS, que não é de parmegiana, nem de filé parmegiana, não é nada disso, é parâmetros. A igual 20, B igual 1,5. Porque o modelo tem A e B. Certo? Eu estipulo valores iniciais. Com base em quê? Puro chute ou com base em valores de outro trabalho. O SAIS não quer saber de onde é que veio o número. Quanto mais longe o número estiver do número real, mais ele vai demorar. Faz sentido? Então, se você conseguir números próximos do número ideal, do número real, vai facilitar a vida. Mas mesmo assim, não é tempo suficiente para você ver um episódio de Netflix, não, tá? São segundos que ele faz isso. Mesmo com um conjunto grande de dados, não chega a minuto, poucos minutos. Se espirrar, você perde a hora que ele veio. Ok? E aí vem o model, que é o modelo. Matéria orgânica remanescente é igual a A vezes E, ESP. Aí tudo que vem depois de ESP é potência, menos B, X, tempo. Tá ok até aqui? Se fosse a queda exponencial dupla, parâmetro seria A, B, C, D. Concordam? E aí, Moren igual a A vezes ESP elevado a menos B tempo, mais C vezes ESP elevado a menos D de dado tempo. Estão entendendo como é o caminho? Para escrever a equação? Tá ok até aqui, gente? Isso aí, essa linha model faz a regressão. Certo? A regressão é essa linha model. O que acontece se eu colocar uma regressão que tem C e D, mas não colocar parâmetros C e D? Ele vai pirar. Vai dizer, filha da mãe, eu colocar as coisas no modelo que não tem em cima. Refaz tua besteira aqui, vai. E você vai descobrir isso olhando lá o log, que vai estar lá em vermelho, bem gritante. Vermelho PT, bem gritante. Errou, não colocou parâmetro. O modelo inclui coisas que não tem parâmetro. Só isso. Volta, corrige e faz de novo. Até aqui tá ok? Próxima parte do comando. Quando a gente for colocar, fazer uma dupla, por exemplo, aí eu boto qualquer número em C e D também, né? Exatamente. Eu chuto qualquer número, né? Chuta qualquer número. Tá. Certo? Se quiser chutar com base em um artigo, pode chutar também. Só um instante, tá? Bem, desculpem. Vou ver um negócio aqui com minha mãe. O próximo bloco, que está em amarelo. Output. Eu quero que você crie um arquivo de dados. Qual é o nome desse arquivo de dados? Out equal ESP simples.
Ou seja, é um arquivo chamado de exponencial simples. Predicted é o nome da variável prevista. E eu quero que você chame isso de estimado. Ou seja, esse arquivo output ESP simples vai ter os valores previstos, preditos pela equação, sendo chamados de uma variável estimado. Está fazendo sentido? Run. Faça. O run vai fazer tudo que vem do proc até o run. Tá ok até aqui? Agora, vem o segundo código, o bloco azul. Outra análise separada. Proc de novo. Agora, regressão. O nome do proc agora é reg, que é o da regressão simples, que a gente viu ainda agora. Da linear simples. Qual é o arquivo? Work ESP simples. Vejo que lá no output out, eu não coloquei o nome da biblioteca. Coloquei só Xsimples, não foi? No SAS, tudo que eu coloco o nome do arquivo, mas não coloco a biblioteca, é automaticamente colocado na biblioteca work, que é a biblioteca provisória. Na hora que eu sair do SAS, esse arquivo Xsimples desaparece. Porque está na biblioteca que vai fechar a biblioteca. Está fazendo sentido? Eu quero 100%, quero ver os gráficos de diagnóstico, e o modelo é Moren, dados reais, em função do estimado, com o intervalo de confiança. Tá ok até aqui? Esse R agora, esse R quadrado agora, é de quem? O X é o valor previsto. Se os valores previstos fossem exatamente iguais a todos os valores reais, o R ao quadrado seria 1. Quanto mais próximo ele for, mais próximo de 1 ele vai ser. É provável que seja 1, sim ou não? Não, porque existe a variação do acaso. Os valores reais, Moren, têm uma variação do acaso. Os valores estimados não têm variação do acaso. Está fazendo sentido, gente? Está fazendo sentido? Ah, sim, professor. E aí, como eu sou muito bonzinho, eu já dei 4 modelos para vocês. Vejam como eu sou gente fina. Uma das coisas boas do SAIS é que se você quiser um modelo que não seja um desses 4 aqui, um desses 5 aí, que tem o daquele exponencial 5 que eu já mostrei, você entra no PyGoogle, SAS, Code, modelo tal. E ele já vai achar em algum canto um código para isso. Aí só é questão de ajustar para os seus nomes. Tá fazendo sentido até aqui? Sim, professor. É ou não é fácil de fazer? Não tem bicho de 7 cabeças. Eu só tenho uma pergunta. Esses códigos que estão aí no slide, eles são os códigos que a gente vai usar nos dados da gente? Ou... Agora é minha vez de ficar. Eles não são os códigos para vocês usarem, são os códigos que eu coloquei em sala.
E aí você vai usar esses ou outros, aí você vai dizer. Tá? Se eu soubesse, Daniel, eu não perguntava a vocês. Vocês não conseguem. Quando eu passo os dados para trabalhar e na sabatina, eu estou perguntando porque eu não sei. Vocês precisam me dizer, vocês vão me explicar. Senão, qual era a graça? Se eu já dissesse, não, você vai fazer só isso aqui, qual é a graça que isso ia ter? Nenhuma. Não tinha graça nenhuma nisso aí. Sabe? Vocês vão quebrar a cabeça. Ok, até aqui, agora falando sério. F4 é seu amigo. E você pode salvar no seu SAIS os programas. Então, você vai criando os códigos, testando, vendo que o código está funcionando. Você pode criar uma pasta no SAIS só com código, só com fragmento de código. Para depois você ir lá e voltar. Diga, Daniel. Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. No SAIS, sai esses dados dessa forma que o senhor está mostrando no slide. Os slides que o senhor mostrou, enfim. Ele sai com as tabelas meio estranhas, que o senhor disse que é só tabela de trabalho. Ah, aí a gente, quando a gente vai interpretar, a gente tem essas tabelas de trabalho e tem o que deveria ser colocado no artigo, por exemplo. Por exemplo, se for uma análise descritiva, é só uma tabelinha pequena Uhum. com análise descritiva, só com alguns valores, não com todos os valores que o site libera. O que eu fico na dúvida é, eu respondo ao senhor na prática com essas tabelas de trabalho do SAIS e a análise descritiva, como seria no artigo, ou eu só boto a análise descritiva no artigo, de artigo, O que eu avalio é basicamente a tabela científica. certo? Agora, se houver alguma coisa na tabela científica e você não tiver colocado a tabela de trabalho, como é que eu vou saber se foi um erro de leitura seu ou se realmente os dados estavam com um problema? Por exemplo, eu rodei no R alguns dos meus dados, então eu pensei em deixar o script também com meus dados, enfim, com as tabelas todas feitas, para que o senhor tivesse noção do que eu estou fazendo. Tá ótimo. Porque o script vai me dizer o quê? O R não é o size, eu não sei programar em R. Mas o R, assim como o size, assim como o S+, tem um estilo de escrita que é muito próximo do inglês. O código fica com nomes muito próximos do inglês. Então, eu sou capaz de apostar que, embora eu não soubesse escrever o código, eu consigo ler o código. E eu ler o código pode me ajudar a dizer para você, olha, o teu erro foi aqui. Se alguma coisa tiver estranha, certo? Alguém, eu não me lembro quem foi, e se eu me lembrasse também não diria quem foi, conversou comigo pelo WhatsApp e mandou um fragmento de tela. Mandou uma tela de saída do SAIS, afirmando que não havia diferença significativa, ou que havia diferença, não me lembro, entre profundidades, com relação ao primeiro trabalho. Quando eu fui olhar a tabela, eu vi que era o contrário do que a pessoa tinha entendido. A pessoa tinha dito que tinha diferença, quando na verdade não tinha. Mas por que eu consegui ver isso? Porque eu vi os dados originais, a saída original dele, ou dela, para poder ligar a saída original com a interpretação que tinha sido dada. E aí eu pude dizer, olha, checa isso aqui. Eu não vou dizer nunca está errado por causa disso. Por quê? Se eu digo, você errou aqui, a pessoa vai acertar dessa vez, mas não vai aprender a identificar em outro cenário.
Por isso que 90% das minhas respostas são: pense um pouco mais, é uma outra pergunta, que é para aquela ideia daquele assunto ficar entranhada na pessoa. Ou como diz o pessoal de humanas, internalizada. Está fazendo sentido? Por isso que eu peço que nos trabalhos você me mandem o científico, a figura e a tabela científica, que é o que vai me permitir avaliar se você consegue pegar um conjunto de dados brutos e transformar numa informação como você apresentaria na comunicação científica. Isso aí envolve tanto a estatística propriamente dita, quanto a apresentação de resultados, que é essencial na comunicação. Está fazendo sentido? Faz sim, professor. Mas também é importante olhar o material bruto que você não apresentaria para ninguém, fora seu orientador, sua orientadora, que é para eu poder ver se aquele material bruto está correto. Está avaliando o que era para avaliar, se você está fazendo a interpretação adequada daquela saída de computador. Quanto mais material eu tenho, mais fácil é não somente de eu identificar problemas, mas de eu ajudar você a corrigir os problemas. Porque na hora que eu digo identificar problemas, você pode ficar tentado ou tentada a dizer, bem, eu vou mandar somente a saída final, porque aí ele vai aproveitar tudo. O que é válido do ponto de vista do estudante. É o que eu estava pensando, porque esse trabalho de regressão só ia sair um gráfico com a equação e o E quadrado. Ponto. O artigo é isso. Basicamente isso. O arquivo de saída é basicamente isso. Certo? Mas se eu vejo as outras regressões que testou, eu consigo ver se selecionou realmente a melhor. No exemplo que eu coloquei de o que foi em forma de tabelas, o da Argentina. Certo? Os autores colocaram todos os gráficos, mostraram e depois apresentaram somente os resultados daquele de interesse. Então, é um caminho também. Olha, curva da composição. Eu testei esses modelos aqui. Uma tabelinha com os modelos. E aí, depois, o modelo que eu selecionei foi esse em função disso aqui. É um caminho válido para trabalhos desse tipo. Dá para mostrar que você não foi somente com um modelo, porque você pré-selecionou o modelo. Selecionei assim, assado, em função disso, com tal característica. Isso reforça a confiabilidade na sua análise. Reforça que os dados estão com a exponencial simples, mas você testou a exponencial dupla. E como você testou a exponencial dupla e viu que não era, a sua afirmativa de que é exponencial simples é mais forte do que se você tivesse feito somente a exponencial simples. Está fazendo sentido? Faz sim. Eu já vi alguns artigos assim, professor, que tem vários modelos, uma tabela com vários modelos, com R, o nível de significância, os dados mais importantes para a gente saber qual é o melhor modelo, e depois um gráfico com o melhor modelo. Que você está mostrando. O que eu não gostei foi aquele gráfico, o das raízes, que o cara poluiu o gráfico valendo. O gráfico era tão poluído, 9 linhas, e quase não dava para entender o gráfico de tanta linha e ponto que tinha. Certo? Muita poluição visual. Tá ok até aqui? Eu tirei a dúvida, Daniel. Tirou sim, professor. No SAS e no R, o R eu não sei como é que funciona, mas eu sei que no SAS pode, faça a sua biblioteca de programas. Se tem alguma coisa que você vai recorrentemente fazer programa para fazer análise,
Estoca elas, para não ter que refazer. Nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Certo? Adaptação da frase do Lavoisier. Então, crie sua biblioteca de programas que vai facilitar muito sua vida. E vai evitar que você perca tempo toda vez tendo que lembrar como é que é o programa. Tranquilo? As cores, quando você colar, vão aparecer automaticamente. São códigos do SAIS para facilitar a identificação do que é o que. Nesse caso, no log, um exemplo de erro. Eu coloquei a biblioteca aula. Olhem lá, a primeira linha. Proc lin data igual aula ponto regressão simples. Correto? Mandei rodar, não foi? Não existe a biblioteca aula. Então, ele não acha os dados. Na hora que ele não acha os dados, que existe a biblioteca aulas, não é a biblioteca aula. Na hora que ele não acha os dados, ele não tem a variável e não tem estimado. Ele não rodou o modelo porque não tem a aula. Me avisou em azul. Ele parou de processar por causa daquele erro de não ter a biblioteca aula. E em verde, a biblioteca hiper 3par, que é a saída desse gráfico, está incompleta. Por que está incompleta? Porque não fez a regressão. Quando vai fazer a regressão depois, não tem Morém e não tem estimado, porque ele não fez. Porque eu tinha errado lá em cima. Certo? Então, quando você mandar fazer uma análise e não aparecer o resultado, vá olhar o log para ver se não tem algum erro desse tipo. A queda exponencial simples. Isso aí, ele vai mostrar para você ver que ele trabalhou, que ele foi um menino bonitinho, e você pode simplesmente esquecer logo em seguida. Certo? Mas está mostrando, começou com 20 em 1.5 e terminou com 94 e 0.00544. Tá? Qual foi o método, quantas interações ele fez, quantas subinterações, blá, 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 blá. Toca em frente, olhou, viu o que fez, esquece. O valor do F, a significância dele, as estimativas de A e B da regressão, limite de confiança dela. E a regressão entre previsto e real. E acabou. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Quando a gente tem que apresentar nesse trabalho a regressão, né? E daí a gente faz o gráfico da regressão em outro lugar ou a gente apresenta o gráfico de trabalho mesmo? Apresenta o gráfico da regressão no Excel. Ah, tá bom, entendi. Ou você pode pegar o arquivo do Excel, a figura do Excel e colocar no arquivo Word. Para falar nisso, pessoal, aproveitando um gancho aqui, a maioria de vocês está mandando as sabatinas como PDF. Certo? Manda a sabatina como Word, por favor. Porque aí eu tenho que abrir no Word, copiar para o outro que tem as cores que eu gosto. Me dá uma etapa a mais sem muito ganho. Tá? E como vocês provavelmente estão trabalhando com o Word, dá uma etapa a mais para vocês também. Que é fazer o Word, fazer o PDF, bota o PDF. Aí eu pego o PDF, abro no Word, copio, faço as correções coloridazinhas
para depois fazer o PDF para vocês. Mandem no Word que eu devolvo para vocês em PDF ou no Word. Tá? Com relação ao gráfico, eu vou fechar essa aqui e vou pegar o gráfico que eu criei hoje para vocês verem como é que faz. Aquela primeira figura do primeiro trabalho da primeira parte da aula. A gente está com tempo ainda, mas não são nem 5 horas. Eu vou mostrar a análise. A análise não, a apresentação do gráfico. Vou fechar aqui. Só um instantinho, tá? Ok. Deixa eu melhorar aqui, que senão vocês não vão ver nada. Tá dando para vocês lerem? Sim. Ah, sim. Nesse caso, o que é que a gente tem aqui? São aqueles dados do exemplo do primeiro artigo. Como eu fiz esses dados? Eu copiei para cá, certo? Para 3 dos materiais, 4 dos materiais, incluindo o solo, as constantes. E criei as equações aqui. Estão vendo a equação em cima? Essa é a equação que está lá no artigo que eu mostrei para vocês na aula, como seria escrita, levando em consideração os valores daqui, tá? E os tempos na coluna H. Tá ok até aqui? Aí fui de 1 a 96, porque o artigo falou que tinha até 96 horas, então meu X vai de 1 até 96. Utilizando as constantes para solo, para Arax pintói, para muconoides e para guianenses. Só foi calcular mesmo. E depois... Cadê a equação? Cadê? Perdi a reta.
Mas aproveite e mostro para vocês como é que faz. Inserir, gráfico recomendado. Melhor, tenho que selecionar quem é. Quero fazer gráfico para esses três, para essas. X e os 3 e os 4 Y. E apareceu agora o gráfico que eu tinha feito. Marquei todo mundo, né? O tempo e as 4 linhas que eu quero fazer. Gráfico recomendado. Tiro o título. E está feito o gráfico. Se eu quisesse mostrar os pontos reais, que eu não tenho nesse caso, porque eu não tenho os pontos reais, como é que eu faria? Teria mais 4 colunas em que só apresentaria os pontos reais. As médias, por exemplo. Nos tempos que realmente foram medidos. Tá ok até aqui, gente? Então, eu ficaria com 8 conjuntos de dados. 8 séries. 2 séries para cada condição. Uma série para dados reais de solo, outra série para dados estimados de solo. Tá? Se você clicar direito, eu vou colocar aqui alguns valores. Só esses 4 aqui, só para... Estão seguindo a lógica? Apareceu aqui solo real. Só que não está dando para ver direito o solo real. Ele está mascarado pelo solo. Deixa eu pegar valores bem discrepantes aqui, só para poder ficar mais fácil de identificar. Inserir, gráfico recomendado. O que não está aparecendo aqui? Design do gráfico, selecionar dados. Por que não está aparecendo? Bem, como eu estou apanhando aqui dele, desgraçadamente, na frente de todo mundo, é isso que dá.
fazer aula ao vivo. A ideia básica seria, se isso aqui fossem os dados reais, eu selecionei a Guianenses. Mas eu faria formatar a série de dados e mudaria, acrescentaria o marcador para ela. Marcador automático. Sem linha. Então, eu ficaria, nesse que tem os dados reais, teria o marcador, mas não teria a linha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, apareceriam somente os pontos. Nesse caso, não estão aparecendo somente os pontos, que estão com 96 pontos aqui. Mas se fosse os pontos reais, não teria todos os pontos. Eu não teria todas as horas nos pontos reais. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ia ficar com buracos. Ficaria a linha azul com os pontos no mesmo azul da linha. A linha verde com os pontos reais da muconoides em quadrados verdes. Estão visualizando, estou dizendo? Então, teria 2 linhas para cada variável, ou para cada modelo, dependendo do que seja que eu estou mostrando. Tranquilo? O SAIS faria esses gráficos bonitos. Eu não sei fazer gráfico bonito no SAIS. Então, eu apelo e uso o Excel para isso. Mas tanto o SAIS quanto o R fazem gráficos bonitos também. Só que a vida é curta demais para aprender a fazer uma coisa que eu consigo fazer por outro caminho que eu já sei. Tranquilo? Dúvidas, 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 dúvidas? Então, semana que vem nos encontramos. Essa semana não tem sabatina, porque vocês já responderam a sabatina de regressão simples. Semana que vem nós vemos a regressão múltipla. Tá? Mas lembrando que o trabalho de descritiva é até sexta-feira, dia 10. Não esqueçam um pobre coitado abandonado por aí. Diga, Daniel. Pessoal, então, próxima semana tem Expogel. Opa, Vai começar na terça. Na teoria, começa na segunda, porque a gente vai começar a fechar aquela região de solos ali, segunda-feira, para montar todo o processo. Então, eu vou ter que faltar sua aula nesse dia, que a gente vai estar nos preparativos da construção da Expogel. eu acredito que tem mais Vai gente ser envolvida nisso. Gabriele está É. envolvida também. Eu não sei se mais alguém além de Gabriele e você. Então, nesse caso, Gabriela também. Então, nesse caso, não temos aula na próxima segunda-feira. Certo? Tem um Obrigado, trabalho para a professor. semana que vem, não é isso? Tem. Eu vou adiar esse trabalho Dia também. 17. Certo. Obrigado, pessoal. Diga, Gabriela. Para iniciar Oi, também. pessoal, boa tarde. Dia 21 também é feriado. O senhor acha que vai imprensar na segunda? Já estava avisado que vai imprensar. Então a gente vai ficar 2 semanas sem aula sua? Não comemorem tanto, tá? Comemorem certo. discretamente. O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode ver na semana que vem, não, porque está com um evento grande de solos. Então, é importante a participação dos discentes nesse evento. Com relação à outra semana, eu vou colocar hoje ou amanhã, esses dias eu coloco,
uma votação para ver quais são os dias possíveis para vocês para ter a aula da semana de 21, para a gente ter a aula em outro dia da semana, se a gente conseguir cavar um horário que seja bom para todo mundo. Certo? Porque aí também não ficam 2 semanas, porque senão a gente vai comer muita gordura. Tá? Porque eu tenho margem de calendário? Tenho. Mas já são 2 semanas no início do semestre. Uma semana de um evento de solos, que é importante para o programa como um todo. Então, eu não vou prejudicar aluno porque está ajudando uma coisa que é importante para o programa. Não seria coerente da minha parte fazer isso. E tem o feriado. Dia 20 já está avisado que vai fechar. Tá? Então, a gente tenta marcar para quarta ou quinta-feira ou sexta-feira pela manhã da outra semana, ou seja, dia 22, 23 ou 24 pela manhã, a gente tenta agendar um horário que todo mundo possa. Ok? Me lembrem Ok, de professor. fazer essa votação. Obrigado. A votação de horário vai ser naquela base do marquem todas as possíveis. Tá ok? Uma boa semana para todo mundo. Você também. Tchau, Até a professor. próxima aula. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigada. Boa semana.